Alguém disse, lá em Brasília, foi esta semana, que num pronunciamento oficial, gravado, filmado, que esse alguém espera que os estudantes daqui para frente não se interessem tanto por política e que, quem sabe, assim, possam ser preparados para irem ao espaço. Eu acredito que, de uma forma ou de outra, a educação é, sem dúvida nenhuma, um ato político, porque nós transmitimos ensinamentos, conhecimentos, técnicas, aprendizagens. Nós abrimos as janelas e as portas do mundo para as pessoas. As pessoas também fazem isso. E não só visão de mundo, mas como nós aprendemos a sobreviver, o que produzimos, como produzimos, e sobretudo, quem produz, como isso é distribuído, enfim. Mas, evidentemente que falar da educação do ponto de vista político abre-se um leque enorme de discussões, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista mesmo de visão de mundo, de visão da própria condição da educação, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é outro aspecto que eu acho que é importante. Este alguém que disse a respeito da educação e dessa expectativa de que os nossos estudantes não se preocupem mais ou não tenham mais interesse pela política, eu acho que esse alguém está atrasado. Deve já estar no espaço ou na Lua. Porque a maioria dos nossos estudantes não se preocupa com política. Não é? A maioria dos nossos professores não se preocupa com política. A maioria dessas pessoas se preocupa com questões morais, com drogas, com sexo, principalmente sexo e drogas, ou drogas e sexo. Mas política por exemplo, no ambiente universitário, onde eu tenho as turmas e leciono, pouco que se fala. O silêncio é a marca dessa nova condição social, e principalmente em sala de aula. O interesse pela política se dá muito mais pelos aspectos morais, não é? Do que sobre a organização das pessoas, a organização social, o modo como nós encaminhamos as decisões, as nossas relações com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com os governos federais, os governos municipais, o governo federal. Não. A maior preocupação das pessoas, basicamente, hoje, pelo menos, quando se levantam questões que supostamente são políticas, estão diretamente ligadas a essas questões morais. Corrupção, drogas e comportamento. E o comportamento, basicamente, voltado para questões sexuais. A religião também se tornou um eixo no qual se gravitam vários problemas, várias questões, e os conflitos religiosos,
tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula, no ambiente escolar, tem aumentado muito. E por quê? Porque a religião passou a substituir fundamentalmente o interesse político. E não só o interesse político, mas a ação política dos indivíduos. Um ataque permanente, e mais do que isso, uma crítica permanente e uma desconfiança permanente em relação à política. Então, eu acredito muito naquilo que eu também observo, analiso e vivo, experimento no meu cotidiano como professor. Não é? O interesse pela política, na maioria das vezes, se dá do ponto de vista extremamente negativo, pejorativo, uma desconfiança permanente, uma desqualificação da política em todos os aspectos. Então, eu acho que essas pessoas, e principalmente essa pessoa que falou a respeito disso, deveria ter um pouco mais de clareza e observar, ou então pedir que as pessoas que estão próximas a ele possam mostrar a ele que, de fato, não há essa ameaça das pessoas, dos estudantes, quererem discutir política sob vários aspectos. Não é? Eu penso que o grau de interesse tem a ver muito com o grau de experiência social, de experiência política, mais do que até níveis de formação, não é? Imaginar que a formação educacional é suficiente para oferecer uma consciência, um entendimento político capaz de fazer com que as pessoas ajam politicamente, é um tanto quanto ilusório. Porque a gente aprende a fazer política quando as experiências concretas aparecem, as oportunidades aparecem. E ali nós vamos tomando pé da situação, nós vamos compreendendo as circunstâncias, nós vamos tomando decisões e fazendo escolhas. E a partir dessas escolhas nós vamos qualificando a nossa ação. Não é? Os bancos escolares não são a chegada de um processo. A teoria não é garantia de que as pessoas decidirão pela política e pela política que nós achamos que deve ser. Quando alguém diz que não se deve pensar em política ou se interessar pela política, evidentemente esse é um ato político, é uma escolha. Né? Assim como a escola sem partido, que diz, né, que há partido na escola. Mas mesmo essas pessoas que fazem essa crítica estão profundamente envolvidas politicamente para acabar com a política, ou acabar com uma corrente da política. Então, eu penso que nesse processo todo, nós estamos numa regressão muito grande. Não há, como muita gente pensa, esse perigo, porque nós precisamos, o terreno está muito árido, nós precisaremos de muito tempo para poder fazer com que as pessoas voltem a criar, ou pelo menos voltem. Quando eu digo voltem, é como se no passado havia mais consciência política, mais entendimento político, mais participação, mais ação política. Não sei. Não sei. Apresentar algumas afirmações, né, com base no passado, ou com base na vontade nossa, né, de analisar o passado como se o passado fosse aquilo que a gente acha que tem que ser, ou que já foi, né, é também temerário. Então, eu penso que
que eu pude observar ao longo desses anos todos na universidade é que as pessoas que de alguma maneira atuam politicamente, elas não aprenderam isso na universidade, já trouxeram, porque tiveram alguma experiência. O que a universidade faz, o que a escola, o ensino médio pode fazer é qualificar isso. Trazer para a reflexão teorias que possam dialogar com aquilo que está sendo feito. Mas, dificilmente, até hoje eu não encontrei ninguém que, a partir da leitura da história, a partir da leitura de teóricos sobre política, sobre ação política, sobre crítica social e tudo mais, tenham tomado a decisão e passaram a agir politicamente. Como se o cabedal fosse, o cabedal escolar, teórico, fosse suficiente para isso. Nós precisamos entender que é um elemento, não é o elemento mais importante. Porque muitas e muitas vezes nos deparamos com autores, com pensadores que são extremamente realistas, radicais, mas que nos mostram a realidade como de fato ela é na sua relação concreta com a política, com a exploração, com o Estado, com a sociedade. E mesmo assim nós não agimos. Não é simples como a gente pode imaginar ter acesso, ter conhecimento, descobrir, né, a teoria e a partir daí agir. O que a teoria pode fazer é nos ajudar a qualificar, a dialogar com o mundo com os olhos mais atentos, com a consciência, com o pensamento mais atento àquilo que está acontecendo. Com um pouco mais de distanciamento também. Então, o interesse que há na política se dá pela ação concreta dos indivíduos, dos sujeitos sociais, nas suas várias relações. Não é? Muitos estudantes que eu conheço que atuam politicamente na universidade vêm de experiências reais, no seu bairro, ou porque participaram do Grêmio já, ou porque tiveram experiência com grupos, com movimentos sociais, com sindicatos, com partidos, em assembleias, em reuniões, em ações diretas com as pessoas. Não é a escola que vai dar condições para que alguém, do ponto de vista da prática social, aprenda a fazer política. Mas a escola é um espaço também político. Então, você pode aprender. Mas é importante dizer que isso ocorre nas relações. E essas relações são históricas. Acontecem onde tem que acontecer. E é ali, sabe, não vamos ver mesmo, que as coisas podem ganhar um corpo que a gente pode chamar de um corpo político. Mas imaginar que simplesmente um professor com seus livros pode formar pessoas em condições de atuar politicamente é uma grande ingenuidade, tá bom? Há um limite nisso. Há um limite naqueles que acreditam que a formação, e sempre tem esse, né, esse bordão, esse jargão, precisa estudar história, estuda história. Tudo bem, você pode estudar história, mas isso pode não mudar absolutamente em nada o que você pensa. Pode não mudar nada a sua perspectiva, por exemplo, de classe social.
e de você continuar a defender os interesses de uma determinada classe social. Então, não é tão simples assim. Como também é uma profunda ignorância e uma profunda ingenuidade o pronunciamento oficial deste alguém que também diz assim, não, agora espero que as pessoas não se interessem mais por política, que também é uma bobagem. Por um lado, as pessoas não estão nem aí mesmo, muita gente não está nem aí com a política. Por outro lado, a gente tem essa perspectiva de que no fundo, a ação se faz e a política se faz, tanto é que este alguém com a família dele estão aí há anos fazendo política, de uma forma ou de outra. Então, na sociedade em que nós vivemos, principalmente nessa estrutura social em que nós estamos, nós não vamos deixar de fazer política de uma forma ou de outra. Até mesmo com a nossa ignorância, nós vamos praticar e fazer política.